Então, sejam todos bem-vindos a essa palestra. Vamos falar sobre liberação miofascial, que é uma introdução do curso de liberação miofascial funcional, né, que seria ministrado no final de semana de hoje, mas por conta do Covid-19, tivemos que adiar a turma, mas estamos fazendo uma introdução aqui. Então, a fáscia é um tecido que recobre o nosso corpo como um todo. E não só recobre o corpo como a gente está vendo aqui, como um saco, mas a gente gosta de chamar essa dinâmica de duplo saco, tá? Então, esse tecido, além de ter um envolto superficial, ele tem vários envoltos profundos. Então, é como se fosse um tecido que emaranha por dentro do nosso corpo, tá? Eu uso muito essa expressão quando a gente vai limpar a carne, né? Que a gente vê aquele tecido fininho, ou limpar um frango, aquilo ali é fácil, tá? Aquilo é um tecido facial que nós temos. Então, esse tecido ele é muito importante, ele funciona como um tecido qualquer. Então, uma camisa, por exemplo. Imagina que eu faço uma tensão de um lado de um ombro, tá? O tecido automaticamente já responde do outro lado. Então, todo o estímulo que eu faço no meu corpo, independente de onde seja, todo o tecido vai sentir. Então, se eu puxo toda a minha camisa para frente, ele vai se tensionar na frente e a parte posterior dessa camisa vai se alongar. Então, não há nenhum estímulo que meu corpo não possa perceber. E tudo ele percebe, não só pelo sistema nervoso central e periférico, mas também por esse tecido, tá? Que ele é muito bem inervado e ele consegue perceber todas essas alterações do nosso corpo. Então, a fáscia, como eu falei, envolve o corpo desde ossos, tá? A gente tem o periósteo, que é uma fáscia do sistema ósseo. A gente tem as fáscias viscerais. Cada componente visceral cada víscera em si, ela tem o seu componente de fáscia e tem um tecido que é o peritônio que envolve todas essas fáscias. A gente tem as fáscias musculares, epimísio, endomísio, perimísio, as artérias têm fáscia, os nervos possuem fáscia, as membranas cerebrais possuem fáscia. Então, todo o nosso corpo é envolto por uma fáscia, tá? Por um tecido. Esse tecido se conecta com os outros tecidos. Então, é tudo conectado. Então, acaba que, como todo tecido tem fáscia, a gente tem um contínuo de forma e função. Então, cada tecido e órgão é conectado um pelo outro. E se um está mal, se um não responde bem, automaticamente um outro tecido sente isso, tá? E isso se perpetua por todo o corpo. Esse tecido também dá suporte, então ele mantém os músculos no lugar, tá? Ele mantém as artérias no lugar, então a gente tem uma importante função, principalmente dos músculos do tríceps sural, os músculos da panturrilha, que é o retorno venoso. Então, imagina toda vez que existe essa contração, as artérias às vezes não tivessem num lugar correto, né? Numa perspectiva de impulsão. Então, o tecido facial também dá esse contínuo. Imagina se, por exemplo, o sartório, que é um músculo que faz envoltos, né, que tem funções tridimensionais, se ele, toda vez que contraísse, ele corresse ou escorregasse pela minha perna, ele iria perder a função de tração dele. Então, a fáscia também tem essa consistência de manter, de dar suporte. Também cria conexões, então ele conecta o meu quadril ao meu pé, conecta minhas vísceras ao meu quadril, à minha cintura escapular. Tem uma das funções de hidratar os tecidos, tá? Então ele leva água. A fáscia é muito rica em água, por isso que o nosso corpo é composto por 75% de água, tá? Também gera informações proprioceptivas ao nosso corpo. Então, tudo que acontece no nosso corpo, nós estamos sentados agora, nós estamos sentindo a pressão, se a gente está mais no quadril esquerdo, no quadril direito, se a gente tem mais tensão na cadeia anterior, posterior, tudo que dá esse tipo de informação é a fáscia, tá? E ele também recebe e envia informações simultaneamente. Então, imagina que eu estou andando numa superfície lisa e, de repente, eu vejo água no chão. Automaticamente, eu tenho que mudar o meu padrão de caminhada.
né? Porque se eu caminhar normalmente, eu posso escorregar. O que é que eu faço? Eu distribuo todo o meu peso, toda a minha atenção para a parte inferior do meu corpo, para que eu aumente minha conexão com o chão e eu tenha mais estabilidade e consiga passar por aquela água de maneira mais eficiente, de maneira que eu não caia, né? E imagina mais na frente eu encontro pedras. Se eu piso numa pedra, meu pé dói. O que é que meu corpo vai fazer? Ele vai agora distribuir toda a atenção para a parte superior do corpo para diminuir a carga que eu coloco sobre o meu pé, para que eu consiga pisar naquela região e não sinta dor. E isso não é feito de maneira consciente. Vou lá, vou contrair os músculos do membro superior, vou distribuir toda a carga. Isso é feito de forma inconsciente, tá? Ele percebe o perigo ou percebe algo e automaticamente já manda informação para os músculos e para todos os tecidos que precisam relaxar ou se contrair para aquilo acontecer, ok? Então, por isso, ele recebe e envia informações simultaneamente. A gente responde a algo quente ou a um desvia de alguma coisa, porque esse tecido também ele consegue te dar esse tipo de informação. Como eu falei, cada área se comunica diretamente através desse tecido. Então, qualquer alteração, principalmente, claro, no meu crânio, pode gerar uma alteração no meu pé. Então, o meu pé, passando por aquela pedra, automaticamente já manda informação para os meus membros superiores que eles precisam aumentar a base e distribuir mais tensão entre eles, tá? E por isso, o humano é considerado uma unidade. Tem nada no nosso corpo que nenhuma parte do corpo saiba, tá? Então, uma ferida, uma inflamação na unha, todo o meu corpo vai perceber e interpretar aqui. Nosso tecido facial, ele é basicamente distribuído em 4, tá? A gente tem o tecido superficial, que fica logo abaixo da pele, o tecido, a fáscia profunda, e após isso a gente tem o peritônio, as fáscias viscerais e as fáscias musculares. Entre uma fáscia e outra, entre um tecido liso e outro, a gente tem uma fáscia que a gente chama de fáscia frouxa, tá? Que é onde se deposita o material de água e faz toda a comunicação entre os outros tecidos. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que para o funcionamento de qualquer desses tecidos, isso aqui precisa deslizar um sobre o outro muito bem. E se isso não acontece, se eu tenho alguma aderência aqui, alguma coisa vai deixar de funcionar. E lembrando que por esse tecido a gente tem inervações, a gente tem artérias, a gente tem veias passando. E se eu tenho alguma aderência, eu posso comprimir uma artéria dessa e ela não funcionar bem. Eu posso comprimir um nervo e ele não funcionar bem. Então, as aderências faciais podem diminuir ou sensibilizar, por exemplo, um nervo e ele alterar o seu funcionamento ou gerando informação nociceptiva com dor ou até mesmo não conseguindo emitir toda a informação suficiente para o músculo, eu posso perder força por isso. Então, por muito tempo, a gente acreditou que a face só tinha duas funções: dar aquele suporte, né, fazer o revestimento do corpo, deixar os músculos, as artérias e todos os nossos sistemas compactados e no lugar que era para estar, e gerar proteção, né, gerar deslizamento para os músculos, enfim, mas a gente não imaginava o quão importante eram esses deslizamentos. E com o avanço da tecnologia e com o avanço também dos estudos da osteopatia, do Rolfing, que consideraram a face dentro do processo do corpo, do movimento e de tudo o que acontecia, e isso foi mudando nossa perspectiva e nossa visão. Os estudos da face vieram muito com o avanço da ultrassom, né, que a gente conseguia investigar como o tecido facial respondia, e muito se deu também porque a face é um tecido vivo. Então, quando se estudava anatomia, o tecido estava morto. E lá eles achavam que aquele tecido não servia de nada. Só que a gente precisa evoluir ao longo do tempo. Por exemplo, o nome artéria é artéria porque quando a gente dissecava um corpo,
ele não tinha mais sangue, ele estava cheio de ar. E isso não mudou até hoje, né? O nome artéria se tem por um compartimento que se imaginava que passava ar, mas a gente sabe que passa sangue. O nome manteve, mas a gente pelo menos tem ideia do que para que ele existe. E isso demorou um pouco para acontecer com a face, né? Então, a face também ajuda na absorção de impacto. Então, quando eu faço um salto, eu consigo, se ela estiver bem, se ela deslizar e estiver respondendo bem, ela consegue distribuir essas tensões, como eu dei exemplos anteriores. Também tem função de preservar a temperatura corporal. Ela acumula muita gordura também. Então, vocês vão ver onde tem muita face, muito atracamento facial, são locais de muita gordura, como o abdômen, o quadril, tá? Ela participa do processo de curas e feridas. Então, quando eu tenho uma ferida, automaticamente o meu tecido se densifica naquela região para permitir o fechamento daquilo. Então, quando eu tenho uma alteração desse processo, eu formo um excesso de colágeno, que é um dos elementos da fáscia. Então, quando eu tenho um excesso de colágeno, eu tenho uma queloide, né? Também envia informações sensoriais, como eu falei, então informações de dor, ela tem nossos receptores, então consegue informar ao sistema nervoso central que eu sinto dor. Bombeamento circulatório, ela participa também, então ela ajuda nesse processo de retorno venoso e da todo o sistema circulatório. E um que eu acho mais importantes, uma das mais importantes funções da fáscia, que é a nutrição dos tecidos. Tá? É bem difícil a gente imaginar como ela nutre esses tecidos de maneira tão íntima, mas eu gosto de mostrar um vídeo aqui que ela abre nossa visão para isso. Então, imagina que eu tenho uma fáscia, né? Então ela recobre todos os tecidos dessa maneira e por isso ela consegue se comunicar com qualquer área do tecido simultaneamente, né? E com qualquer centímetro cúbico de uma víscera ou de um músculo, ela consegue se comunicar com ele. Então, imagina assim, imagina, por exemplo, o meu intestino, né? O intestino, ele é grande, ele é uma víscera tridimensional, então ele é oco, né? Ele tem toda a estrutura periférica, toda a estrutura interna dele. Imagina como seria se o sistema circulatório fosse, a gente só pensar assim, artéria e capilares, né? Artéria, todo o caminho e capilares. Imagina quantos capilares a gente precisaria para alimentar cada centímetro cúbico só desse intestino. É uma coisa irreal da gente imaginar, né? Então imagina que uma camisa e essa minha camisa eu tenho que alimentar cada centímetro cúbico dessa camisa para que ela seja nutrida. Então, imagina quantos capilares eu precisaria para estar aqui. Né? E o que é que o nosso corpo fez? Ele criou um tecido, que eu gosto de chamar de mar da nutrição, onde esse tecido está em contato com todo o meu corpo, onde eu só preciso de uma estrutura que solte o líquido, né? O líquido nesse tecido, ele molha a minha camisa e todo mundo que precisa dessa nutrição está em contato, pega essa nutrição e devolve para o tecido também o que ele usou já, né, de resquício. Então, por isso que também a drenagem linfática, que é para limpar o corpo, drenar os linfonodos, é uma massagem, é uma liberação miofascial, tá? Porque esse tecido também ele acumula esses líquidos. Então, ele participa simultaneamente da nutrição do nosso corpo a todo momento. Então, para vocês conseguirem imaginar melhor, eu gosto desse vídeo, ele ilustra muito bem o que acontece. Tá? Então, o que é que eles fizeram? Pegaram uma câmera de alta definição, e aí conseguiram investigar uma fáscia responde. Tudo isso aqui é fáscia, tecido frouxo e o sangue que não está percorrendo. Veja como o tecido está preso. Ó. O líquido não corre. Isso aqui é fáscia frouxa.
ela é cheia de água, ó. Ela brilha, mas ela era para brilhar bem mais, ela ainda está fosca. Então, ela não está bem nutrida. Tá? Isso não era possível dizer, ó, como o sangue não corre, gente. Então, imagina, eu tenho um tecido superficial, o outro de uma face frouxa que não consegue alimentar uma outra área do tecido. Tá? Então, esse tecido aqui vai ficar pobre de nutrição, não chega sangue, oxigênio para ele. Eles vão mostrar como fizeram a experiência, ó. Fizeram um corte no braço, produziram uma câmera de alta definição. Então, ó, face superficial, superficial, face frouxa. E ó, ele começa a fazer massagens para fazer uma liberação miofascial. Então, ele começa a soltar os tecidos que estão aderidos um no outro. Isso é a liberação miofascial. Então, ó, após uma massagem, após uma liberação miofascial, ó, como a nutrição nos tecidos chegando. Ó, como agora uma artéria, um músculo que estava com falta de nutrição, como a nutrição chega. Ó, como brilha, como está mais água, ó. Então, gente, a fáscia, ela não tem só essa função de deslizar, tá? É muito importante que ela deslize, mas também ela precisa nutrir todos os tecidos. Então, um tecido que não está nutrido bem, ele não vai funcionar bem, tá? Então, por isso que a gente tem a lei da artéria, né? Que é uma lei criada por Stilbo, o criador da osteopatia, que ele diz que todo tecido só pode funcionar bem se ele estiver adequadamente vascularizado. Por isso é importante que a gente elimine qualquer alteração dessa vascularização. E ele diz que onde os fluidos corporais circulam, a patologia ela encontra uma dificuldade de se desenvolver. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão muscular, e essa tensão faz com que eu tenha uma leve rotação de uma vértebra. E essa vértebra, quando roda, ela comprime uma artéria que alimenta o meu cérebro, tá? Então, antes passavam, sei lá, 100 ml de sangue e agora, por essa compressão, só passa 80 ml de sangue. Eu estou com um déficit de 20 ml. Meu cérebro não vai dizer, ó, vou desligar aqui, vou parar de funcionar porque está chegando pouco sangue para mim. Ele vai continuar funcionando e vai se sobrecarregar. Então, ele sobrecarregado, ele vai gerar informação de dor. Então, muitas vezes a gente pode ter uma dor de cabeça por uma disfunção de um músculo que está em tensão, que está rotacionando essa artéria. Então, qual é a ideia? Que a gente diminua a tensão desse músculo, coloque a vértebra de volta para o lugar. Agora a artéria vai funcionar corretamente, vai passar esses 100 ml de sangue e meu cérebro vai parar de ficar sobrecarregado. E isso a gente chama de autocura, né? Que é o corpo, ele tem componentes autônomos, né, dele mesmo para que ele possa funcionar e se autocurar. Basta que a gente dê o estímulo certo. A gente não precisa estar se medicando para isso. A ideia é que a gente encontre o local da disfunção para melhorar ou tirar a sobrecarga daquela dor. Então, não adianta a gente fazer liberação na cabeça ou diminuir a tensão dos músculos da cabeça, a gente precisava ir no local, a gente precisava tirar aquela disfunção, que no caso era a tensão muscular e estava rodando
a vértebra, tá? Então, o corpo faz isso por uma maneira que a gente, uma rede que a gente pode chamar de rede holística, onde a gente a tríade, né, da rede fibrosa do tecido facial, de todos os músculos, as artérias e as veias, e também o sistema nervoso, né? E todo esse sistema, todos os nervos, artérias e veias, eles correm junto, porque isso tem um porquê, né? Então, a artéria vertebral, a artéria femoral, o nervo femoral e a veia femoral, eles são um ao lado do outro por um motivo. Por quê? Eles se comunicam entre si. Então, para uma artéria dilatar e se retrair, ela precisa do sistema nervoso para mandar informação. Sistema nervoso, para receber, para funcionar, ele precisa de sangue, né? Ele precisa de nutrição. Então, eu tenho artérias que saem da minha artéria para ir para o nervo. E eles se comunicam entre si. Então, eu tenho artérias que alimentam a própria artéria, eu tenho nervos que alimentam minha artéria, eu tenho artérias que alimentam meu nervo, eu tenho nervos que alimentam o meu próprio nervo, tá? E eles estão do lado do outro para que possam funcionar de maneira adequada. Então, imagina aqui, por exemplo, todos eles juntos e eu tenho uma aderência facial aqui na minha perna, tá? Então, essa aderência facial faz uma compressão na minha artéria femoral. E agora, no mesmo exemplo, que passava 100 ml de sangue para minha perna, agora só passa 80, falta 20. E eu vou continuar me movimentando. Os meus membros inferiores não vão dizer, para de se movimentar, porque estou com falta de suprimento sanguíneo aqui. Não vai dizer isso. Ele vai continuar se movimentando. E um dos principais elementos da contração do músculo é o cálcio. Tá? E se esse cálcio não chega até nós, ele vai precisar pegar cálcio do osso, né? Então, ele continua usando o cálcio que tem no osso, que é periférico, está muito próximo dele, do músculo, mas, ao mesmo tempo, quando eu tiro o cálcio do osso, eu tenho uma diminuição da minha massa óssea. Então, posso gerar uma osteoporose, por exemplo, tá? Por causa de uma densidade, de uma compressão dessa artéria. Ou, muitas vezes, eu posso gerar uma dor no joelho, porque eu tenho uma tensão nessa região, e eu deixo esse nervo sensibilizado e acabo alterando toda a resposta, todo o entendimento do meu sistema nervoso do que está acontecendo naquela região. E aí eu tenho informação de dor. Então, como eu falei para vocês, a gente pode ter influências da má nutrição, uma enxaqueca ou até mesmo uma osteoporose. E por que não, também, a gente, com uma maior nutrição, não pode ter um aumento, sei lá, de hipertrofia, né? Então, a liberação antes de um treinamento pode ser que estimule a hipertrofia. Isso é um dos temas que eu desejo investigar um dia, mas não temos literatura para isso ainda. Então, como eu vinha falando, as vísceras também, elas têm face e participam de todo o processo. Então, por exemplo, isso aqui é o meu rim esquerdo, né, num corte transversal. O rim, ele tem as fáscias, a fáscia que recobre todo o rim, tá? E também se comunica diretamente, por exemplo, com o músculo psoas maior. Então, a fáscia do rim se comunica diretamente com a fáscia do psoas. Então, imagina lá que eu tenho uma tensão no meu músculo psoas. Então, uma tensão pode criar uma aderência entre esses dois tecidos e criar uma restrição. Então, mudar, por exemplo, o funcionamento do meu rim. Então, eu posso ter uma dor visceral por causa de uma alteração da minha tensão muscular. Ou o contrário também. Eu posso ter uma alteração da densidade do rim, né? Sei lá, por um aumento do funcionamento dele, e isso pode gerar uma aderência do meu tecido facial, e isso gera uma dor na região do psoas por causa de uma víscera. Então, as vísceras se comunicam diretamente com todos os outros tecidos do corpo, podem gerar dor no sistema musculoesquelético, como o contrário também. Então, uma das coisas que o pessoal gosta muito. Então, essas são as faces do crânio, né? Então, a dura mater, pia mater, aracnoide são
as faces do nosso cérebro, né? Então, elas recobrem o cérebro como um todo e desce por todo o canal vertebral até a base do sacro. Então, é um tecido que se comunica todo o meu sistema craniano com o meu sacro. Então, imagina lá, só por tecido, tá? Imagina só por tecido, que eu tenho uma alteração da densidade do meu crânio, o que eu faço com todo esse tecido? Ó, automaticamente já mudo o direcionamento do meu sacro. Então, eu posso ter uma fascite plantar, uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor no quadril, porque eu mudei o posicionamento do meu sacro por causa dessa densidade do crânio e gerou dor, né? Então, imagina lá, eu tenho uma fascite plantar, então a gente vai ficar fazendo liberação facial, massagem no pé, vai botar palmilha, vai mudar tudo que a gente precisa para diminuir a fascite plantar, mas muitas vezes essa alteração vem do crânio. Tá? Por isso que a grande mudança de visão do corpo que a gente gosta de mostrar no LMF é essa, é parar de ir no problema, né? Esquecer a dor e sim procurar a causa. O porquê aquela dor está aparecendo? O que é que está gerando disfunção naquilo? Então, eu mostrei para vocês que a gente pode ter disfunções tanto de tecido interferindo no outro, né? Por falta de motilidade ou mobilidade desse tecido, falta de nutrição ou de aderência. São uma das principais causas de dores relacionadas à face. Então, as próprias emoções também podem influenciar no tecido facial. Eu tenho diversos artigos, principalmente do Robert Light, tá, mostrando o quanto a emoção ela influencia no tecido facial. Então, ela parece que as emoções conseguem deixar o tecido facial mais denso, mais grosso, mudar a alteração de deslizamento desse tecido e até mesmo mudar o pH desse tecido, deixar ele mais ácido ou mais básico. Tá? Então, por exemplo, a própria personalidade pode influenciar na densificação do tecido. Então, imagina uma pessoa que é muito tímida. O corpo dela vai ter uma tendência de se fechar. Então, ela vai se densificar muito na frente, tá? E alongar muito nas costas. Então, ela pode ter dores de coluna porque ela passa muito tempo com o tecido alongado, sofrendo. Ou imagina um indivíduo que já não é tão tímido assim, né? Uma pessoa sociável. Então, ele geralmente anda com o peito mais aberto, mas é uma pessoa que tem uma cadeia anterior mais alongada e uma cadeia posterior mais retraída. Então, esse tecido vai se densificar mais atrás, ou, por exemplo, ele pode ter problemas de tensões nas escápulas, podem ter dor escapular por tensão escapular, pode ter dor no ombro, né, por muito alongamento desse peitoral. Esse tipo de pessoa, como tem muita tensão aqui, elas têm muito problema na região do pescoço, né, nessa área cervical. Ela pode ter bruxismo, por exemplo, que dá aumento de tensão. E também, já indo para a parte biológica do nosso corpo, sistemas de simplesmente de desvalorização, ele também gera influência no funcionamento do nosso corpo. A gente fala um pouco isso, se aprofunda mais no LMS. Então, e aí a pergunta que não quer calar. Tá, eu agora entendi que o crânio pode gerar uma dor, uma fascite plantar, eu entendi que uma víscera pode gerar uma dor muscular, mas como é que eu sei isso? Então, tem um teste que a gente usa, a gente gosta de chamar de ausculta, né? A gente tem a ausculta global e a ausculta local. É um teste onde a gente, apenas com a mão, tem que identificar onde tem maior densidade no corpo. Qual é o tecido que está com maior densidade que está influenciando naquela dor. Então, com esse teste, a pessoa fica em pé, tá? E eu faço uma pressão na cabeça dela. Quando eu faço essa pressão, eu estimulo o sistema facial a me responder para onde está a densidade. Então, se eu tenho uma densidade muito grande na frente do meu corpo, quando eu faço essa pressão, ele me leva para frente, porque o tecido está denso, tá? Me puxando para frente. Então, em pé, eu consigo ter esse nível de informação, se ele é anterior ou posterior. E, de maneira mais local, eu apenas com as mãos, né, eu consigo identificar e o corpo vai me levando, o tecido facial vai me levando, onde tem essa identificação. Então, imagina lá, mais uma vez, eu tenho uma tensão nas minhas vísceras, por exemplo. Imagina que essa tensão
faz toda a minha camisa responder a isso. Então, se eu toco nessa região, automaticamente ele me leva para essa tensão. Se eu toco nessa região, ele me leva para essa tensão. Então, o meu corpo tem um local de maior densidade e, pelo toque, eu consigo identificar onde tem essa densidade, tá? Então, esse é o teste que a gente usa, o teste padrão para identificar as disfunções, e tudo no curso é muito ligado a onde estão essas disfunções. Os fibroblastos são as fibras que compõem a face, tá? Então, elas se formam de acordo com o estímulo que elas recebem. Então, se eu tenho um estímulo de sobrecarga de densificação, ela vai produzir mais colágeno para ficar mais rígida. Então, por exemplo, o calejamento, se eu dou muito murro em regiões muito densas, muito duras, o meu corpo vai produzir mais colágeno nessa região para que ele pare de sofrer e sentir dor. Então, ele vai criar uma camada de proteção maior para não se machucar mais. E isso, o nosso corpo sempre faz isso, né? A hipertrofia é isso. E o alongamento faz o contrário. Quando eu alongo, eu produzo mais elastina e eu deixo esse tecido mais elástico. E o ideal é que eu tenha um tecido que, ao mesmo tempo seja denso e, ao mesmo tempo, elástico. É basicamente o que um ginasta faz. O tecido facial do ginasta é quase que perfeito. Então, ele consegue ter propriocepção, equilíbrio, densificar. Ele tem uma força muito boa e, ao mesmo tempo, tem uma flexibilidade muito boa. Tá? Um dançarino também. Tá? Então, esses são esportes que estimulam muito bem o tecido facial. Então, por exemplo, esse aqui é uma face peitoral de um indivíduo, e esse aqui é o externo dele, peitoral direito e peitoral esquerdo. Então, vocês percebem aqui eu tenho mais rigidez, eu tenho mais densificação do lado direito. Provavelmente pode ser um indivíduo que era um motorista, por exemplo, ele tinha muito mais curvas para a direita no trajeto dele, ou o próprio uso da marcha, tá? A gente pode atribuir inúmeros fatores para isso. Então, imagina uma densificação aqui aumentada, o que isso pode gerar de distúrbios, tá? Não entendam a densificação como algo ruim. O problema é que quando essa densificação gera uma disfunção, gera uma tensão aumentada em uma outra região. O tecido se densifica para economizar energia. Então, por exemplo, quem tem a postura bípede tem muito mais densificação na lateral da perna, né? Então, tem a face lata em si, a gente tem muita densificação ali. Mas já um cara que é cadeirante, ele não precisa de tanta densificação, porque ele não estimula esse tipo de tecido, tá? Um vaqueiro, por exemplo, ele vai ter mais densidade no interior, na região dos adutores da perna, do que propriamente na lateral da perna. E, por exemplo, nessa densificação, se eu reduzir a função de um músculo, de uma região dessa, eu crio pontos de gatilho, deixo o meio mais ácido, mudo todo o sistema, todo o cenário daquele tecido, né? Então, posso gerar dor por aumento de densificação. Então, a gente tem visto que as dores lombares têm estado associadas, o próprio Schlepp tem visto isso, e as pessoas que têm dor lombar, ela tem um tecido facial mais denso, mais grosso. Tá? Então, como eu falei para vocês, o tecido se adapta totalmente ao nosso trabalho, à nossa postura. Então, por isso que, por exemplo, eu não gosto de estimular treinamentos de músculo isolado, que a gente gera uma densificação excessiva para uma região do corpo. O corpo não responde assim. Né? Quando a gente treina um rosca bíceps, a gente deixa uma tensão exagerada naquele bíceps, porque a gente precisa de funcionamento como um todo. Então, mostrando as faces musculares, né? A gente tem epimísio, perimísio e endomísio. Então, o músculo em si, ele é formado por um conjunto de faces. A face é que forma um compartimento do músculo. O músculo, por si só, ele não consegue ser encurtado ou relaxado. Ele só tem ele só tem a função, basicamente, de contrair e relaxar.
ele não sabe o que é ficar encurtado ou alongado. Ele só consegue perceber o que está acontecendo ali. Mas quem dá essa sensação de encurtamento ou de maior flexibilidade é o tecido facial. Como ele está em conexão total com o músculo, se ele está rígido, ele deixa o músculo encurtado. Tá? Então, e além disso, a face participa ativamente do movimento humano. Sem face não existiria movimento. A gente sempre imaginou que o movimento ocorria pela inervação de uma fibra muscular, ele mandava informação, eu tinha uma contração dessa fibra e automaticamente eu movia a origem de seção. Mas os estudos têm mostrado que 90% do estímulo neural ele se perde na fibra muscular. Na verdade, ele não 90% do estímulo que eu dou na minha origem, ele não chega na inserção. Ou seja, só chega a 10%. Como é que explica o movimento humano ocorrer por isso? Tá? Por causa da fáscia. Ela tem essa função de distribuir as cargas, de gerar tensão. Mas não entendam que o músculo não é importante nesse processo. Não existiria movimento humano sem fáscia, sem músculo e sem sistema nervoso. Tá? A gente precisa dos três funcionando muito bem. Mas não é só sistema nervoso e músculo, como a gente imaginou. Okay? Então, quem dá essa... E por isso, também, a fáscia tem um importante sistema de integridade, que é um sistema de arquitetura utilizado nas formações de sistemas naturais. Tá? Eles se autoestabilizam de maneira muito eficiente com forças compressivas e tensionais. Então, o corpo da gente ele não foi feito para ter uma carga compressiva ou como a gente imaginava, né? Então, a gente imagina que as articulações elas estão uma sobre a outra, por exemplo, uma coluna, para receber a carga da gravidade e me manter em pé. Então, todas essas estruturas elas não funcionam assim, né? Até porque nossa coluna é curva. Imagina uma coluna de uma estrutura de arquitetura sendo curva, ela ia romper, né? Então, a gente tem estruturas de tensibilidade, de tensão lateral, de tridimensional, na verdade, que mantém a minha coluna estável, né? Então, se a gente fosse imaginar assim, nenhum osso tem contato com o outro, contato direto. Então, eles não conseguem distribuir uma força direta, como a gente imagina numa coluna. O próprio quadril, ele não tem contato com a cabeça do meu fêmur, né? Então, isso faz a gente entender o corpo de maneira diferente. Então, ele está muito mais amarrado assim do que propriamente recebendo uma estrutura para me manter em pé e no chão. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço um encurtamento da minha cadeia anterior, automaticamente meu tecido da cadeia posterior se alonga. Eles sempre estão em pré-tensão, eles ficam pré-tensionados. Para onde eu vou, esse tecido vai responder. Isso é muito importante, por exemplo, na caminhada, na corrida. A gente corre e caminha de maneira oblíqua, né? De maneira tridimensional também, onde, quando eu elevo um braço e minha perna vai para trás, eu crio um sistema de elástico da minha face, onde ela não precisa gastar energia para promover o movimento. Então, basicamente, o meu corpo só tem a função. Os meus músculos, eles fazem as contrações concêntricas e a face a contração excêntrica. Como assim? Se eu vou fazer uma contração do bíceps, então, o meu músculo fez a parte toda concêntrica lá, né? E automaticamente eu carrego energia no meu tríceps. Então, eu não preciso fazer força para voltar. Então, é como se o tecido guardasse energia aqui e voltasse automaticamente. Então, isso acontece nas corridas, né? Então, eu faço uma contração concêntrica, automaticamente o outro lado se alonga e o tecido volta. Eu não preciso mais gastar energia para fazer fase concêntrica e excêntrica, só a concêntrica. E isso acontece também nos sistemas de estabilização. Imagina lá, eu tenho muitos músculos na coluna que fazem toda a estabilização todo o sistema paravertebral. Não fica todo mundo contraído ao mesmo tempo toda hora, não. O que eles fazem? Um contrai, automaticamente eu alongo o tecido de outro lado, ele não gasta energia, volta outro contrai, eu fico brincando nisso. Várias contrações concêntricas feitas, gastando energia,
e a parte toda excêntrica sendo controlada por esse tecido. Isso dá uma economia de energia gigantesca. E tem alguns estudos que mostram que se não fosse isso funcionando, era impossível a gente correr por mais de 5 quilômetros. E a gente consegue correr muito mais que uma maratona. Os Ironman, né, os caras fazem horas de exercício, horas de atividade por causa desse sistema que funciona muito bem. E se a gente imaginar o corpo como uma estrutura compressiva, era impossível, por exemplo, um dinossauro existir, né? Como é que a gravidade vindo de cima, esse sistema aqui ia se manter? Ele teria que quebrar no meio, desabar, né? Ou desse sistema aqui de flexibilidade. Então, a mesma coisa seria o nosso corpo. E, por isso, a gente imagina o corpo com faixas de tensões, né? São caminhos que o corpo criou para gerar determinados tipos de movimento. Então, esses movimentos, esses tecidos foram mapeados, né? E atualmente são chamados de trilhos anatômicos. E antes dos trilhos anatômicos já tinha se atribuído a outras cadeias. O próprio criador o Busquet, né? O Leopoldo Busquet, ele já tinha criado outras linhas de transmissões faciais, tá? E essa hoje é uma das mais aceitas. Os estudos algumas revisões têm mostrado que realmente muitas dessas linhas existem, mas não entendam isso como mais uma divisão do corpo, por favor, tá? São linhas específicas que o corpo criou para poder gerar determinado tipo de movimento e responder a determinado estímulo. E todas essas linhas estão ligadas como por si, e muito dessas linhas nos dão informações de como o nosso corpo responde. Então, dores em determinadas regiões, por exemplo, na cadeia anterior, pode estar associada a toda uma linha, né, em disfunção. Então, a gente olha muito para essas linhas. Outras terapias, isso é um artigo que identificou que essas linhas realmente existem, tá? Principalmente as linhas superficial, as linhas superficiais são mais aceitas, a linha espiral, a linha lateral, a linha profunda, as linhas do membro superior, elas ainda não são muito bem aceitas. Principalmente a linha superficial anterior também, essas ligações que ele mostra só por osso, tem sido muito julgada aí, tá? Então, imagina lá, essa é a minha linha superficial posterior que conecta toda a minha foice lá do crânio, né? Ela vem pelos músculos suboccipitais, passa por todos os músculos paravertebrais, pelo ligamento sacrotuberal, se liga aos meus discos tibiais, ligação direta com o flexural até o músculo do pé. Então, qualquer movimento que eu faça para alongar ou encurtar essa cadeia, toda essa linha superficial posterior vai participar. Então, não tem como eu só lá numa flexora isolar essa região, essa musculatura. Todo mundo vai participar e se contrair, se ativar de uma forma eficiente, tá? Para que o movimento ocorra de forma eficiente. Então, não adianta muito também eu só alongar a minha coluna, alongar os músculos do tríceps dural e esse compartimento que está encurtado. Porque quando eu exigir dessa linha, essa área que está encurtada não vai deixar os outros dois responderem. Tá? Essa é a linha superficial anterior, como eu falei, ele não tem encontrado uma ligação direta, né, do reto femoral com os músculos anteriores da coxa. Ele estabelece uma conexão do osso, onde eu altero a posição do meu quadril, automaticamente altero a posição da perna. Mas algumas investigações têm mostrado sim que tem ligação facial entre os tecidos. Porque a gente fica aqui olhando só para os músculos, mas tem tecido facial ligando eles. Então, uma alteração de densidade lombar pode mudar o posicionamento do meu quadril e gerar uma dor no joelho, tá? Por essa conexão. Então, por exemplo, a gente associa, eu gosto de dar muito esse exemplo, o abdominal, né? A gente diz que é uma flexão do tronco e quem participa são o reto femoral e os oblíquos. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Se você forçar bem aí seu abdômen, você vai perceber que você tem uma ativação muito grande dos músculos ioideus. Por quê? Eles não são flexores do tronco, mas eles fazem parte de uma cadeia anterior como um todo. Então, eles vão se ativar para o movimento acontecer. O corpo é muito mais esperto do que a gente imaginava. Ele não iria
gastar tanta energia numa musculatura, né, para levantar todo esse peso sozinho. O que é que ele faz? Ele distribui uma carga de tensão para que todo mundo ajude e contribua no movimento. Então, aqui são as outras linhas, né? Que tem, se vocês se aprofundarem nos estudos da linha, vocês conseguem entender muito das disfunções que a gente tem, das dores, as linhas do membro superior. E esse é o que eu gosto de chamar de verdadeira anatomia. Né? Então, não é o que a gente vê lá, os músculos divididos, né? O isquiotibial, então é tudo fazendo parte de uma coisa só. Imagina lá que eu estou pegando esse tecido, lá na base do crânio, né? Estou com o tecido aqui, ó, pendurado na minha mão. Qualquer alteração que tem nisso, qualquer área que eu encurtar e que eu mover, todo o corpo vai sentir. Então, esse é o conceito de liberação miofascial que a gente aborda dentro da LMF. A gente tem uma parte lá que é feita toda com a mão para a gente identificar disfunções e aí tratar dores, mas também a gente tem a parte de liberação miofascial com equipamentos, que eu gosto de dividir em parte terapêutica e a parte de promoção da saúde. Então, tudo que a gente viu, tudo que a gente vai fazer ali é para promover a parte terapêutica, identificar o local da disfunção, promover liberdade e melhor nutrição para os tecidos para que eles possam funcionar bem. Já a liberação miofascial com equipamento é para promover saúde, tá? Com equipamento eu não vou conseguir ir na causa, na disfunção. Eu vou conseguir o quê? Dar mais liberdade para o tecido, vou dar estímulo para o tecido perceber, para ele ser menos denso. Imagina um cara que é toda hora tenso, que está fazendo trabalho de carga, né? Eu vou lá e só treino força com ele, não faço nenhum trabalho de mobilidade, não faço nenhuma liberação miofascial. Esse tecido vai ficando cada vez mais rígido. Tá? Então, o cara é um cara que não vai ter flexibilidade, é um tecido denso. Isso pode gerar disfunções mais na frente. Então, qual é a ideia? Que, ao mesmo a grande quantidade que eu gerasse de densidade, que eu gerasse também de não densidade, de um tecido menos mais elástico. Tá? Então, fazer liberação miofascial diariamente é o que eu recomendaria. Pensando nesse tecido, pensando também no deslizamento dos tecidos, tá? Para o próprio treinamento em si. Então, essa revisão de literatura, né, investigou alguns artigos com liberação miofascial, então ele pegou um total de 9 artigos, e o que é que eles basicamente definiram, né? Que a amplitude de movimento gerada por uma liberação miofascial dura apenas até 2 horas depois, não dura depois de 24 horas. Ou seja, quando eu faço liberação miofascial, e aí muita gente se prende a isso, a liberação miofascial é para melhorar a flexibilidade. Ela libera a flexibilidade no momento, porque ela estimula os tecidos escorregarem um sobre o outro, né? Então, isso acaba ajudando na flexibilidade, sim, mas aquilo não é duradouro. É que eu preciso fazer isso diariamente para que eu diminua as aderências do tecido, o tecido seja menos rígido e duro. Aí, sim, a liberação pode influenciar na flexibilidade. Mas fazer uma sessão de liberação, ganhar flexibilidade ali e treinar achando que isso vai se efetuar, não vai. Tá? O alongamento estático é muito semelhante aos efeitos de liberação miofascial para amplitude de movimento. Tá? Então, a liberação miofascial, ela promove melhor deslizamento, promove menos densidade do tecido, mas o alongamento estático também. Ele pode gerar menor dor nos isquiotibiais e aumentar um limiar de dor após o deadlift. Então, os caras faziam deadlift, né? E um grupo fazia liberação e o outro não. Porque eles perceberam que o grupo que fazia liberação miofascial voltava no outro dia com menos dor. E também aguentava mais dor, ou seja, isso pode influenciar até no desempenho. Se eu vou fazer um exercício que eu estou sentindo dor, mesmo que essa dor seja uma DNIT, isso diminui meu desempenho, diminui minha vontade de fazer aquilo, né? Aí eu fico imaginando também as pessoas que imagino os sedentários, né, pensando assim, né, o cara com muita dor, muitos têm desculpa de não voltar para no outro dia para a atividade por isso. Então é uma das investigações que a gente está fazendo também, buscar como a liberação pode reduzir a dor muscular do início tardio.
redução da percepção de fadiga. Alguns estudos mostram aumento no desempenho, mas alguns estudos não têm encontrado isso, tá muito contraditório ainda. Aumenta a concentração de óxido nítrico, mas não variou os efeitos fisiológicos. Esse estudo aqui, ele compara 2 séries de 10 segundos e 4 séries de 30 segundos, ou seja, uma liberação de 20 segundos e uma de 2 minutos. É que ele encontrou nenhuma diferença significativa entre as duas. Ou seja, eu posso fazer uma liberação, de certa forma, rápida. Eu já promovo liberdade dos tecidos e aumento a nutrição lá. Tá? E outros estudos têm mostrado que tem aumento da circulação depois de uma liberação miofascial, ou seja, aquela lei da artéria ela funciona. Então, imagina lá, aquela pessoa que tem osteoporose por uma densidade da artéria femoral, e eu faço uma liberação antecipada, libero todo esse tecido, faço que a nutrição chegue adequada, aí sim eu vou o tecido vai estar respondendo de forma efetiva. Né? Porque se eu promovo exercício para essa pessoa e a nutrição não chega, eu só vou gastar mais cálcio e vou aumentar a osteoporose dela, basicamente. Né? Então, é muito importante também que quando eu tenho o problema da densificação, gente, é quando essa densificação ela se cria em uma direção que não é adequada para aquele movimento. Então, por exemplo, o reto femoral, ele precisa se contrair longitudinalmente. Tá? Se eu tenho tensões laterais, eu vou criar tensões, por exemplo, no meu joelho, né, no meu quadril. Toda vez que ele contrair, ele vai rodar para a lateral. Então, isso precisa ser diminuído, e a gente pode fazer isso quebrando as pontes de colágeno, né? Que é a própria liberação, a própria massagem, é isso. A gente quebra as pontes de colágeno e reorganiza elas. Então, imagina que eu tenho esse reto femoral, ele precisa se contrair nessa direção, e eu tenho tensões laterais. Então, quando ele contrair, um tecido vai puxar para o outro, rasgar. Isso aumenta até o risco de lesão. E quando eu faço uma liberação, por isso que a liberação tem que ser na direção do músculo, eu quebrar as pontes de colágeno, elas se formam na direção certa. Então, é isso. Eu tenho tecidos que estão mal formados, eu quebro eles, faço uma liberação e organizo tudo isso. Então, isso aqui é uma demonstração de liberação miofascial. A liberação não pode ser dolorosa, lembrem disso. Se eu gero muita dor, eu densifico o tecido, não é o que eu quero com a liberação miofascial. Então, muita gente na academia passa aquela imagem que a liberação, para eu chegar nas camadas profundas, eu só preciso que o tecido deslize e fique mais nutrido. É assim que o corpo funciona. Tá? Então, qual é o protocolo de liberação que eu recomendo? A pressão simples sutil não é para eu estar gerando dor. Se for uma dor, é uma dor que eu consiga resistir, né? Não uma dor que me tracione. Quem é que vai liberar sentindo dor? Né? O tecido não se libera, ele se densifica mais. Duração de 10 a 20 segundos em cada região corporal. Então, são idas e voltas rápidas em uma região muscular. Sempre na direção do músculo. Pré-treino, eu gosto, sempre é obrigatório para mim usar a liberação antes de uma atividade, que aumenta a nutrição, aumenta a propriocepção, o corpo vai conseguir entender, vai responder de forma melhor, e a longo prazo eu gero redução da rigidez. Pós-treino é opcional, eu uso como volta calma ou para reduzir DNI quando eu mudo um treino, ou quando eu uso um treino com muitas cargas ou muitas repetições, eu sei que o paciente vai sentir muita dor no outro dia, eu posso promover uma liberação pós-treino. A pré-treino, ela é um pouco mais rápida, no sentido, não rápida de tempo, mas de passagem, né? E pode ter um pouco mais de carga, e a pós-treino mais lenta e mais sutil ainda, porque eu quero devolver ao tecido, quero que ele volte à calma, né? Então, é pensando nisso, né? Em aumentar a frequência cardíaca, preparar o corpo para treinar, e pós-treino já fazer o contrário. Então, gente, é isso. Obrigado por estarem aqui, disponibilizarem o domingo de vocês.